Você é uma daquelas pessoas que dizem acreditar, né? Eu creio. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você não está disposto a crescer ainda mais na sua fé, passa para o próximo vídeo agora. Olá, eu sou Rogério Goldoni e você está no canal de Fé em Fé. Eu creio em Deus, eu creio na igreja, eu creio no amor. Poucas palavras são tão empregadas, mas tão pouco pensadas quanto crer. Porque no fundo a pergunta não é no que você crê, mas é que movimento você está fazendo na sua vida quando diz crer. Tá, Rogério, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque na Bíblia, crer não é ter uma ideia sobre algo ou alguém, mas é ter uma experiência. Não é concordar com o conteúdo, repetir uma fórmula. Isso é muito fácil, meu caro. Na Sagrada Escritura, crer é algo muito mais radical. É abandonar-se àquele que é o depositário da minha confiança. Por isso que não se crê com a razão, mas se crê com a vida. Te dou um exemplo. Imagine que você está conversando ali com um garotinho. O garotinho tem uns 5 anos e ele é São Paulino. Estou falando do meu time, tá? Antes que você diga, ele está tirando sarro dos Bambi agora. Eu também sou, tá? Então calma. Imagine que você chega para esse garotinho São Paulino e pergunta para ele, que time você torce? Ele fala, eu sou São Paulino. Você fala, credo, moleque, que time ruim. Ele, não, meu time é o melhor do mundo. Para, teu time não ganha nada faz tempo. Não, é o melhor do mundo. Para, teu time tá numa crise danada. Eu estou falando em 2026 e a coisa não tá boa pro nosso tricolor. E aí você importuna, até o momento que esse garoto diz assim, é que o meu pai falou. Ou seja, ele não sabe que o time é o melhor, que tem uma história brilhante, que tem tantos títulos, que tem tantos ídolos, porque ele viu esses títulos, porque ele fez uma pesquisa profunda. Não, ele sabe porque o pai falou. E por que ele acredita no pai? Por conta da experiência que ele tem com o pai. Na prática, ele acredita mais no pai do que na coisa em si. E se ele acredita no pai, é por causa da experiência. Não é que um dia ele pegou ali o RG dele e falou, esse aqui é meu pai, né? Não, ele só acredita no pai porque tem a experiência, ainda que não tenha o nome desse pai. O que eu estou querendo dizer com isso? Que crer na Sagrada Escritura mostra mais um movimento que tem como base a experiência do que uma mera definição. Sem querer dar aula de grego, latim e hebraico agora, mas quando a gente toma lá no nosso credo, por exemplo, creio em Deus. Lá no latim é credo in Deum. Essa preposição in traz muito mais a ideia de um movimento, que lá no texto grego, texto em que o Novo Testamento foi escrito, se acentua ainda mais essa ideia de movimento. Crer em seria entrar para dentro de, porque crer em Deus não é apenas crer na sua existência, mas lançar-se para dentro. Lá no Evangelho de João, por exemplo, essa ideia do movimento fica muito melhor destacado. E se você quer compreender melhor essa questão, será anunciado logo aqui nesse canal uma aula totalmente gratuita sobre creio em quê? E será uma reflexão bem aprofundada a partir do Evangelho de João. Portanto, crer não é ter todas as respostas, todas as certezas, mas crer é estar disposto a se movimentar para dentro de Cristo. É por isso que a fé suporta, inclusive, aqueles momentos do silêncio de Deus, do deserto de Deus. A fé faz com que a gente suporte, inclusive, as crises, as dificuldades. Ou você é uma daquelas pessoas que apela à fé somente no momento que a crise bate na sua porta? Talvez o maior equívoco seja você pensar que a fé cai quando surgem as dúvidas, quando surgem os questionamentos. E não é isso. A fé cai quando você deixa de ter relação. Então a questão não é aquela pergunta tola que de vez em quando fazem para você. Você entende mesmo tudo o que crê? A pergunta deveria ser outra. Em que você está confiando toda a sua vida? Porque no fundo, crer não é ver para depois confiar.
É confiar para continuar caminhando, ou confiar para continuar confiando, ou ter relação para continuar se aprofundando nesse relacionamento. E vou te falar uma coisa, talvez o problema da sua fé não seja a falta de provas, mas o excesso de controle. Você deseja crer sem se expor, confiar sem se entregar, acreditar sem se mover, mas crer de verdade envolve a ousadia de quem escolhe decidir. Não é muito diferente das escolhas e decisões que você toma todos os dias. Porque ninguém confia a própria vida sem perder o chão por algum instante. Um pé no chão e um pé no alto não significa necessariamente que você vai cair, mas que você pode estar dando um passo. Portanto, a pergunta não é se você acredita em Deus. A pergunta é: o que da sua vida ainda não foi confiado a Deus? O que você está segurando tanto que está te impedindo de caminhar nessa relação? E é nessa relação que a nossa fé começa a amadurecer. Se esse vídeo te atravessou, te inquietou, não responda nada agora. Apenas leve essa dúvida com você, porque a fé não cresce em decisões rápidas. Ela cresce de decisão em decisão, e de fé em fé, e de decisão em decisão, e fé em fé. Eu te vejo no próximo vídeo. Paz e bem.